Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui para gravar um vídeo do nosso Tempo com Deus, que é aqui o nosso canal onde eu falo sobre coisas que acontecem no dia a dia, coisas que estão acontecendo no mundo, né? Como isso reflete na nossa vida espiritual, né? Mais precisamente, esse canal aqui, eu criei ele, tô ajeitando aqui a câmera. Eu criei esse canal aqui a partir do meu outro canal, que é o canal Make Perfumado, que é o meu canal de trabalho, né, da minha loja, onde eu conto o meu dia a dia na loja para vocês. E esse canal aqui é um canal que eu fiz só pra gente falar sobre as coisas de Deus, para não ficar mais misturado com os vídeos da loja. Eu estou fazendo aqui neste canal Tempo com Deus, para que a gente tenha aqui vídeos voltados para as coisas de Deus, vídeos voltados para a nossa vida espiritual, que sejam específicos, tá? E eu fiquei um tempo aí, acho que tem umas 2 semanas, gente, que eu tô sem gravar vídeo para esse canal aqui, porque esses últimos dias eu passei por muita coisa, assim. O vídeo de hoje vai ser um desabafo, um testemunho, né, de tudo que aconteceu comigo esses dias agora, de umas 2 semanas pra cá. Eu estava completamente sem força, gente. Completamente sem força pra vir gravar vídeo. Até no meu outro canal eu não estava gravando. Teve um dia que eu liguei a câmera e gravei no automático um vídeo sobre perfumaria. Mas como é sobre trabalho, a gente consegue falar. Mas aqui nesse canal, se eu não tô bem, eu não tem como eu vir falar, sabe? Eu tava passando por várias tribulações ao mesmo tempo, tá? E principalmente na minha vida pessoal, né? Eu tive algumas lutas, algumas batalhas aí dentro do meu casamento. E como assim? A gente sempre vai ter, porque o principal motivo, a principal motivação do diabo é afetar o nosso casamento. A principal motivação do diabo sempre vai ser a família. Então, o inimigo ele vai estar sempre tentando formas, estratégias diferentes para desgastar o seu casamento, para criar situações. Sabe quando você briga do nada e nem você entende como que você brigou, por que você brigou, foi um motivo ali, nem você sabe. Existem muitas coisas que acontecem. Existe um planejamento no plano espiritual para que o seu casamento esteja sempre, você que é casado, para que seu casamento esteja sempre em prova, esteja sempre com conflito, esteja sempre... Então, se a gente não se blindar, se a gente não orar, se a gente não clamar a Deus para nos proteger, para nos blindar, ou se a gente abrir brechas, né? O inimigo, ele não brinca e ele não descansa. Se você descansa e você deixa de orar, o inimigo não descansa. E aí, Deus colocou no meu coração para mim fazer um propósito de 7 dias de oração que eu fiz semana passada. E, gente, tantas coisas mudaram durante essa semana de oração. Os primeiros dias ainda foram de luta, né? Os 2 primeiros dias foram 7 dias. Os 2 primeiros dias foi de muita luta, e eu achava, meu Deus, meu pai, eu achava assim que não, sabe quando você fica assim, meu Deus, isso não vai chegar a lugar nenhum, eu não sei mais o que eu faço, sabe? Você chegar num ponto assim. Mas eu sei como é que são as coisas espirituais, e a gente sabe que quando a gente está no propósito com Deus, o inimigo ele vai fazer de tudo para você desistir. Porque o inimigo sabe que no final do seu propósito você vai receber a sua bênção de Deus. Então o inimigo faz de tudo para você desistir. Então eu no primeiro e segundo dia de oração fiquei assim, meu Deus, porque assim, não é que a gente não nós somos seres humanos, nós somos falhos. A gente às vezes tem uma fé muito pequena, né? E às vezes, por causa das lutas, a gente fica assim, meu Deus,
isso não vai mudar, essa situação não vai mudar, essa situação... A gente às vezes esquece de tudo que Deus já fez, né? Porque a gente é ser humano, né? Às vezes a gente esquece, ou simplesmente você fica em dúvida porque você pensa assim, cara, as pessoas têm livre-arbítrio. Se a pessoa não quiser mudar isso, mudar aquilo, se a gente não... Eu tenho muitas coisas que eu preciso mudar, gente, no meu jeito de ser, com a convivência. E eu tenho consciência dos meus defeitos, eu tenho noção dos defeitos que eu tenho, das dificuldades que eu tenho. Todos nós temos limitações e dificuldades como seres humanos. E o primeiro ponto para a gente poder resolver é a gente identificar os nossos próprios defeitos. Porque muitas vezes a gente não aceita que a gente tem defeito. Hoje em dia, a gente vive num mundo em que as pessoas, elas, como a Bíblia fala, né, que haveria apostasia, que o amor de muitos esfriaria. A gente vive num mundo em que a mídia, os filmes, as coisas, a cultura, querem que a gente pense que a gente é autossuficiente sozinho. Que a gente, principalmente as mulheres, a mulher é autossuficiente, a mulher é poderosa, a mulher pode todas as coisas, a mulher é Deus, né? Eles colocam como se fosse, não, porque você não precisa se sujeitar a isso, você não precisa disso, você não precisa daquilo. Então eles colocam a mulher, criam não só a mulher, o homem também, mas a mulher muito mais. Como se a mulher fosse autossuficiente, como se ela não tivesse que aceitar isso, aceitar aquilo. E na verdade, num casamento, os dois precisam ceder. Só que para quem segue a Bíblia fala que a mulher precisa se submeter ao seu marido. Mas não é uma submissão de você aceitar apanhar, de você aceitar a pessoa te tratar mal. Não, não é isso. É uma submissão de você respeitar o seu marido. Respeitar ele como um homem, deixar ele ser o homem da casa, deixar ele dar a última palavra. E ao mesmo ponto, não é só a mulher se submeta ao seu marido e dane-se, não. Assim como o homem, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja, gente? Cuidando, zelando, dando a vida. Então a mulher se submeta ao marido, mas o marido dê a vida pela esposa. É um consenso. Por isso que os dois precisam ceder. Então, o marido, ele precisa ser aquele homem carinhoso, aquele homem que cuida, que protege, que provê. Essas são as condições para o homem, para que a mulher, nas suas condições, se submeta, né? Então, casamento não é fácil. Porque você tem muitas influências externas do mundo dizendo o tempo inteiro que a mulher tem que ser forte, a mulher tem que ser autossuficiente, a mulher tem que ser independente, a mulher tem que ser isso, a mulher tem que ser aquilo, a mulher não tem que aceitar qualquer coisa, não sei o quê. Isso engloba muita coisa, isso faz com que as pessoas hoje em dia descartem os outros com muita facilidade. As pessoas estão casando e descasando por qualquer coisa. E a pessoa, ela tem uma cabeça toda errada para o que é um casamento, com a cultura que nós temos hoje. Uma cabeça toda errada, achando que o outro tem que fazer o que ela quer, senão não serve. E as pessoas estão descasando e descasando por qualquer coisa por causa disso. Por quê? Porque as pessoas, elas estão tão preocupadas em que o outro tem que satisfazer seu próprio ego. Ah, se você não fizer isso aqui do jeito que eu quero, eu não quero. Não serve, vai embora. Depois a pessoa reclama que ela tá sozinha, ou reclama que não tem ninguém, que ninguém é bom o suficiente. Ninguém nunca vai ser bom o suficiente, cara. Ninguém. Porque ninguém é perfeito. Todo mundo vai ter defeito. E você tem que aprender a conviver com o defeito da pessoa, com os defeitos da pessoa. Assim como a gente tem que estar sempre tentando melhorar, sempre tentando aprimorar aquilo que a gente tem de defeito, a gente tem que tentar melhorar como ser humano. A gente sempre tem que tentar amenizar, saber o que a gente tem defeito e tentar amenizar isso na nossa vida. Então gente, casamento é difícil, mas eu falo uma coisa pra vocês.
Não existe dificuldade que Deus não possa dar jeito. Eu comecei com o meu propósito pensando que não tinha jeito de resolver alguns problemas que eu vinha tendo, que é normal, qualquer casamento que os dois se importam de manter o casamento saudável, qualquer casamento vai ter problema. Por quê? São duas pessoas diferentes, convivendo na mesma casa, com culturas e educações diferentes. Principalmente eu e meu marido, a gente tem educações completamente diferentes em relação ao que é prioridade e o que não é. Vou dar um exemplo para vocês. Para mim é prioridade tirar férias, descansar, viajar. Para mim isso é prioridade. É a minha criação. A minha criação. Para mim é prioridade. Para mim dinheiro não vale tudo, não é tudo. Tipo assim, como é que eu vou explicar para vocês? Dinheiro para mim, vamos supor, eu tenho uma oportunidade aqui de trabalhar mais para ganhar o dobro, mas eu vou me ausentar da minha família por tanto tempo. Para mim não vai, não serve. Para mim não serve. Eu prefiro que a família esteja junta, se aproveite, né, uma companhia do outro, do que trabalhar, estar mais tempo focado no trabalho. Não que seja ruim, gente. A gente tem objetivos na vida, a gente tem coisas que a gente quer, tem momentos na vida em que a gente quer focar. Tipo assim, poxa, eu quero, sei lá, um exemplo, eu quero trocar de carro. Eu vou me sacrificar por aquele período ali para mim fazer um dinheiro, para mim atingir o meu objetivo. Beleza, isso é super válido. Só que se a gente pensar por um lado, nós sempre vamos ter coisas que a gente quer. A gente sempre vai ter um objetivo com alguma coisa. Isso é saudável para nossa vida. Sempre ter um objetivo de conquistar alguma coisa. Porque aí você trabalha por um propósito. Quando você trabalha sem propósito, você não tem motivação. Então isso é normal. Só que a gente também tem que saber separar as coisas que se a gente não separar como prioridade, não, agora é o momento de descansar, porque a gente sempre vai ter um objetivo novo, algo novo que a gente quer comprar, que a gente quer trocar, que a gente quer fazer. Então se a gente for pensar assim, a gente vai estar sempre morrendo de trabalhar, porque a gente sempre vai ter um objetivo de dinheiro para juntar, para fazer isso, para fazer aquilo, não sei o quê. Sempre a gente vai ter esse objetivo. Nem tudo é dinheiro, mas tudo precisa de dinheiro. Você tá entendendo? Então, assim, às vezes a gente se choca, né? Quem é casado, às vezes as ideias se chocam. Porque às vezes uma pessoa pensa uma coisa e o outro pensa outra. E quando é prioridade, quando é algo que é muito importante para uma pessoa e não é nada importante para outra, isso é cansativo, é desgastante, porque no momento de uma discussão, às vezes isso é jogado na cara, que é uma coisa que a gente tem que aprender a não fazer, sabe? Jogar as coisas na cara. Sempre numa discussão a gente nunca tem que jogar nada na cara, porque no momento de discussão, às vezes a gente tá nervoso, tá de cabeça quente, e a gente acaba falando as coisas com um peso que não precisaria. Enfim, tô dando exemplos aqui para vocês entenderem que todo casamento, ele vai ter seus problemas, vai ter seus conflitos, porque são duas pessoas diferentes. A maioria das vezes criados de forma totalmente diferente. Alguns têm criação mais parecida e não vai ter problemas com algumas coisas, mas vai ter com outras, né? E alguns têm criação totalmente diferente, o homem da mulher. E aí aí o casal precisa chegar no meio termo, em que os dois precisam ceder e os dois precisam entender. Não, isso aqui é prioridade para você, então vamos fazer isso aqui primeiro, mas depois vamos fazer aquilo que é prioridade para mim também. Porque senão, gente, se a gente só pensar na prioridade de uma pessoa, a gente desgasta o casamento, a gente cansa, porque
o objetivo de um nunca vai ser realizado. E é algo que é importante para a pessoa, então a pessoa fica doente sem aquilo dali, sabe? Então, todo casamento vai ter problemas, isso é normal. Só que nós precisamos ter discernimento e estar sempre pedindo a Deus sabedoria para que a gente consiga identificar essas dificuldades, esses problemas e chegar ao meio termo de resolver. Então, esse propósito de 7 dias que eu fiz, eu tava muito mal, gente, muito mal mesmo, porque todo casamento ele tem seus períodos de crise, né? E eu tava muito mal, muito triste, porque era uma situação que eu não tava vendo um jeito de resolver. E isso tava deixando a gente muito magoado. E aí eu fiz um propósito, Deus colocou no meu coração, fiz um propósito junto com a minha mãe. Minha mãe orou comigo os 7 dias. Todo dia eu ia pra casa dela, algum horário do dia, não podia faltar. E a gente orou 7 dias. No 3º dia, gente, as coisas começaram a mudar. As coisas começaram a clarear. Algumas coisas nas minhas atitudes e nas atitudes dele foram mudando de forma sobrenatural, literalmente. Até coisas que tinha tempo que eu não observava o meu marido fazer, ele começou a fazer. E eu fiquei assim, e eram coisas que me magoavam, que às vezes eu ficava assim, poxa, podia fazer isso, desse jeito e tal. E ele fez sem eu falar nada, eu só observei. Eu falei, meu Deus, como Deus é perfeito. Como Deus é maravilhoso. E fiz os 7 dias de oração. E quando a gente terminou os 7 dias, a gente estava tão bem. Ele estava tendo uma compreensão com as coisas que há muito tempo eu não via. Gente, é só a mão de Deus que pode fazer isso. Só a mão de Deus que pode fazer isso. Então eu quero falar para vocês aqui hoje que para Deus nada é impossível. É que se você tá tendo um problema no seu casamento, faz um propósito com Deus de tantos dias de oração pelo seu casamento, pela vida do seu marido, da sua esposa. E para que Deus mude não só ele ou ela, mas você também. Muitas vezes a mudança precisa partir da gente. A gente que está tendo a noção do problema e a gente que está buscando orar pelo casamento, a gente tem que dar o primeiro passo de mudança. Porque toda ação tem uma reação. Então, muitas vezes, a forma como você age reflete na atitude do outro. Então, a gente precisa ter essa leitura, esse entendimento de que o que a gente faz reflete na atitude do outro. Então, vamos fazer um propósito com Deus pelos nossos casamentos. Eu já coloquei para Deus que eu não quero parar, sabe? Eu não posso. Eu orei 7 dias, as coisas melhoraram e tal, agora tchau. Não. Eu sei como é que o inimigo trabalha, cara. Ele não cansa. Ele tá sempre buscando uma forma de criar contenda. E depois que a contenda já tá criada, que você perceber que aquilo ali é uma briga, é uma contenda, você já tá no meio do furacão. Então nós precisamos nos blindar, nós precisamos orar para que todos os dias, a Bíblia fala, orar sem cessar. A gente precisa orar todos os dias pelo nosso casamento. Sabe por quê, gente? Sabe uma coisa que eu pensei esses dias e que é muito real?
Eu não tenho pensamento de separar, nunca tive pensamento de divórcio, tá? Claro que algumas coisas assim a gente fica, mas eu tenho firmado muito muito certo na minha mente que casamento pra mim é sagrado. Casamento pra mim, antes de ser por amor a pessoa que a gente tá, ele é pela aliança que eu fiz com Deus. Eu fiz uma aliança diante de Deus que não é brincadeira, não é qualquer coisa. A Bíblia fala que tudo que for ligado na terra será ligado no céu. E tudo que for desligado na terra será desligado no céu. Porém, casamento é até que a morte o separe. Uma só carne, até que a morte o separe. Você fala essas palavras diante de Deus. Eu prometo ser fiel, prometo te amar, te respeitar, cuidar de você todos os dias da minha vida até que a morte separe, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. Não é até que o dia que eu me irritar, não, até a morte. Então, na minha cabeça, não existe divórcio, não existe separação, a possibilidade não existe. Não existe. Na minha cabeça é sempre assim: como que eu vou resolver esse problema? Acabou. O meu casamento é a aliança mais sagrada que eu faço na terra com Deus. O casamento foi feito para ser insolúvel. É uma família. Você já reparou uma coisa que está tocando no meu coração para falar aqui com vocês? Você já parou para pensar que quando uma mulher sai de casa, acabou a família. Acabou. Porque quando uma mulher... Isso aqui eu tô falando pra alguém, eu não sei se tem alguém assistindo esse vídeo que tá pensando em se separar. Presta bem atenção no que eu vou falar. Quando uma mulher sai de casa, os filhos vão com ela. Você sabe que os filhos são da mãe. E nenhuma mãe que é mãe vai deixar seus filhos pra trás. Claro que existem casos e casos. Existe às vezes situações em que a pessoa precisa deixar o filho com o pai por algum motivo, enfim. Mas até em juízo mesmo, diante de tribunal, diante de juiz, a guarda, ela prioritariamente, ela é sempre da mãe. Então, quando uma mulher resolve sair de casa, não sai só a mulher. A família, ela acaba. Quando uma mulher resolve largar um casamento, sair da sua casa, a família acaba. Aquela casa ali desmorona. A vida que tem naquela família, ela perde a vida. Ela acaba. Porque a mulher vai sair da casa, ela sai da casa, a mulher, os filhos, e o cara fica sozinho. Quando a mulher resolve se separar e vai embora, aquela família acabou. Acabou. Você já parou para pensar nisso? Que quando uma mulher resolve se separar, quando uma mulher resolve ir embora, aquela família acaba. É por isso que eu creio que Deus, ele coloca uma força e um ímpeto maior na mulher. Porque se vocês repararem, gente, a maioria das vezes e na maioria dos casamentos, a mulher, a maioria das vezes é sempre a mulher que luta mais. A mulher é sempre aquela que busca resolver, aquela que ora, aquela que procura ajuda, é sempre quem toma iniciativa. A mulher é sempre a que está mais disposta a ceder, porque o homem briga, mas não perde o controle, mas está na natureza dele. Deus incumbiu o homem a ser o chefe da casa.
natureza dele, ele foi feito para ser assim. E a mulher é mais inclinada para ceder, para ser compreensiva, para entender, para esperar, para ter paciência. Por que que Deus fez a mulher assim? Porque se a mulher vai embora de casa, a família acaba. Você quer que a sua família acabe? Gente, você sabe o sofrimento? Olha, eu não sei porque eu tô falando essas coisas aqui, mas Deus sabe de todas as coisas. Você sabe o sofrimento que é para uma criança que tá acostumada ali com a família, mãe, pai, irmão, todo mundo junto na mesma casa. As referências para ele são o pai e a mãe. Você sabe o sofrimento que é para uma criança? Uma separação, um divórcio. Divórcio é desgraça. Não pensa assim, mas nossa, vai ser meu livramento, vai ser um alívio. Não é alívio. Divórcio é desgraça. É sempre desgraça e deixa rastro de destruição, sequelas, mágoas para todos os envolvidos, para a esposa, para o marido, para os filhos. Nunca pense que separação é solução. Solução é Deus. Solução é clamar a Deus e estar disposta a obedecer. Se Deus falar, faz isso, mesmo que você não queira, você faz. Porque Deus tem o poder de mudar cenários. Deus move montanhas para mudar cenários da sua vida. Gente, eu já vi tantos casamentos serem restaurados e tirados da lama. Tem uma amiga minha que eu lembro desde quando ela era católica e a minha mãe também, né? Porque hoje eu sou evangélica, eu tenho muitos amigos católicos, para mim indiferente. Desde a época que ela era católica, ela e a minha mãe, eu lembro quando eu era criança, dela chorando no ombro da minha mãe, ia no grupo de oração, clamava, estava sempre rezando e procurava minha mãe. E eu só lembro, toda vez que eu lembrava dessa mulher, eu só lembrava dela chorando no abraço da minha mãe, chorando com a minha mãe pelo casamento dela. O marido dela usava porcaria, né? Vocês sabem o que é, usava dró, né? O marido dela era alcoólatra. O marido dela ficava endemoniado de um jeito que vocês tiverem noção. Uma vez ele brigou com um cara que ele cortou o dedo do cara. Ele tava tão louco. Ele botou o dedo do cara dentro, cortou o dedo fora, botou o dedo do cara dentro do copo de cerveja e bebeu. Vocês têm noção do que é isso, gente? Vocês têm noção do que é isso? Isso é real, cara, isso existe. O mundo espiritual é mais real do que você puder imaginar. Isso é demônio. Demônio, a pessoa transtornada de droga, de bebida. Ele brigou uma vez com uma outra pessoa, o cara tava com facão, o cara deu uma facãozada no braço dele, ele se defendeu com o braço, continuou brigando com o cara, já brigou com 3 caras, já derrubou os 3, ninguém derrubava ele. Obviamente ele estava endemoniado e estava ali na força dos demônios. Você sabe quando o demônio está na pessoa, ninguém aguenta segurar a pessoa, só pelo poder de Jesus. Só se a pessoa estiver debaixo da autoridade de Jesus. Gente, essa pessoa, ela começou a orar e clamar pelo marido dela.
Ele foi para o instituto que tem aqui da nossa igreja de recuperação de droga, de álcool. E lá é culto de manhã, de tarde, de noite. Você trabalha com a terra, você cultiva as coisas, você tem um monte de coisa para você fazer durante o dia. E é culto de manhã, de tarde, de noite. É louvor, é pregação da palavra, é trabalho. Você trabalha, você brinca, conversa. Ele foi para o instituto. Eu não sei se ele chegou a ficar 1 ano lá. Ela começou a orar pela vida dele, E ele aceitou ir pro projeto. A gente chama de Instituto Reviver. E ele foi transformado. Ele voltou para casa um novo homem. Hoje, esse homem é uma bênção. E ele toca bateria no Ministério de Louvor que eu participo, na minha igreja. Ele toca bateria. Hoje, eles abriram uma padaria para eles. E a padaria é uma bênção. Todo dia de manhã ela manda pão lá em casa. Você olha para ele hoje, ele é um cara assim, solícito, que ajuda todo mundo. Sabe aquela pessoa, gente boa demais. Resgata outras pessoas. E o que eu quero dizer isso para vocês? Nada é impossível para Deus. Ele pode ver alguém bebendo cerveja hoje, tá nem aí. Não faz cosquinha pra ele, não sente nada, não sente nenhuma vontade. Porque é uma pessoa que tá sempre buscando a Deus todo dia. Se libertou, foi liberto. E você acha que não tem solução pro seu casamento, pro seu marido, pra sua esposa? Claro que tem, cara. Deus pode todas as coisas. Faz um propósito com Deus. Não se separa. Separação é desgraça. Qualquer outra pessoa que você arrumar vai ter problema. Porque o inimigo, ele não tem problema com qual homem que você tá, qual mulher que você tá. A pessoa que você tiver, ele vai infernizar. Porque ele não quer ver as pessoas juntas, famílias de sucesso. Ele quer ver as pessoas solitárias, sofrendo, depressivas, querendo se matar. É isso que ele quer. Pessoas doentes. Filhos traumatizados. É isso que o diabo quer. É isso que você quer para sua vida? Para os seus filhos? Quer dar vitória pro diabo? Que isso, cara? Não, eu não aceito isso não. Eu posso estar num dia com a cara no pó, cansada. Mas eu com a cara no pó, ali mesmo eu fico. Às vezes eu não consigo nem falar para orar, mas o Espírito Santo intercede por mim e Deus sabe o que tá se passando dentro de mim. E eu converso com Deus no meu interior, porque às vezes eu não tenho nem força para falar. Mas eu oro. Eu choro assim, a lágrima escorre. O Senhor, me ajuda. Me ajuda. Não existe um clamor que Deus não ouça. Não existe. Depois dessa situação que eu tive com o meu casamento, gente, eu fiz esse propósito, Deus me abençoou muito. Eu tive uma quinzena maravilhosa com meu marido. Maravilhosa, uma lua de mel maravilhosa. Depois disso, nós tivemos problemas no início da quinzena e depois foi só bênção. Deus transformou. Pra vocês terem uma noção, eu tinha combinado com meu marido de comprar um cachorro lá pra casa, né? Que eu sempre tive cachorro, sou apaixonada com cachorro. E as minhas crianças, né? Eu quero que eles saia um pouco de negócio de televisão, de desenho. Celular eu já controlo, já não é de qualquer maneira. Eu tenho horário certo, é limitado. E eu queria, assim, que os meus filhos, sabe, eu sempre tive cachorro e eu sei o bem que cachorro faz na vida da gente, de criança e tal. Então eu já queria mesmo. E eu já tinha conversado com meu marido sobre. Só que quando a gente teve uma briga feia assim que ele chegou, tava no dia de eu buscar o cachorro. E eu já tinha combinado com um cara e tudo. Gente,
Assim, cara, o inimigo, ele é muito sujo, ele é muito sujo. A situação que eu já tinha combinado, meu marido já tinha aceitado, já tinha resolvido. Meu marido ficou mal por causa daquilo, sabe? Por eu ir buscar cachorro, uma mudança assim dentro de casa, naquele momento ali que a gente já não tava bem. Gente, vocês não têm noção. Nossa, pai. Você vê uma mudança dessa, um cachorro dentro de casa, com toda a mudança que traz, e a gente não estando bem, com problema sério. Gente, olha, é muito milagre de Deus, porque depois desse meu propósito de 7 dias, Deus faz até o que não tá bem ficar bem. E o meu marido, feliz da vida com o cachorro, brincando, rindo, chamando de filho. Depois de tudo que a gente passou, depois da semana de oração que eu fiz. Deus transforma todo o mal em bem. Deus pode tudo, gente. Tudo. E um outro milagre que eu tenho para falar para vocês aconteceu segunda-feira agora. Gente, eu tinha quase 4.000 de boleto para pagar na segunda-feira agora. Vindo de um mês de agosto, que é sempre um mês mais fraco, né? A gente já sabe. E eu, final de semana passado, eu tive maquiagem para fazer de madrinha e de dama de honra, que teve um casamento no sábado, já estava agendada as maquiagens. E foi um final de semana que eu olhando, eu não vendi o que eu esperava, o que normalmente eu vendo no início de mês, no final de semana, né? E eu aflita, porque assim, eu sempre faço a planilha dos meus pagamentos do outro mês no final do mês anterior. Quando foi dia 20, 25 de agosto, mais ou menos, eu já fiz a planilha dos pagamentos de setembro. Quando eu vi a quantidade de pagamentos que eu tinha pro dia 8 de setembro, eu já fiquei uns 15 dias antes aflita, porque os 15 dias antes eu já sabia tudo que eu tinha para pagar. Sendo que eu não tinha só esses pagamentos, né? Durante os 15 dias antes eu já tinha outros pagamentos para fazer. Então assim, aí eu, caraca, muito boleto junto, caraca, ficou muita coisa junta na mesma data e tal. Porque eu fiz umas compras maiores, né? E vou ter que fazer uma outra compra agora maior vou fazer, né, daqui a pouco eu tô fazendo pedido de Natal. E é grande, é sempre grande, porque sempre Natal e Dia das Mães eu faço pedidos maiores de kits, porque presente eu vendo todos os dias. E os kits de Natal e Dia das Mães são sempre kits muito bons. São sempre kits que eu vendo o ano todo. Então eu sempre faço pedidos maiores. Então daqui a pouco já tá na hora de pedir os kits de Natal. E eu tenho um pedido para fazer de perfumaria masculina e alguns outros itens aí, umas coisas que eu tenho que pedir. E eu aflita com esses boletos, mas eu já estava orando, já estava clamando a Deus por esse dia. E, gente, eu preocupada, tensa com o negócio de maquiagem, de madrinha, de dama de honra que eu tinha que fazer. Eu faço as maquiagens, faço atendimento na loja, faço as maquiagens, faço atendimento, porque eu tô sem uma pessoa para me ajudar aqui. Depois que eu terminei as maquiagens, eu fiquei completamente sem voz. A minha voz sumiu. Com certeza por causa do estresse, de estar tensa, né? Mas a impressão que eu tinha é que eu tinha vendido pouco naquele dia. E eu preocupada, falei, meu Deus, eu não vou ter o dinheiro inteiro para pagar e tal. Como é que eu vou fazer? Eu tô preocupada. Gente, o Espírito Santo de Deus, ele é maravilhoso. O Espírito Santo de Deus já estava falando comigo o que eu tinha que fazer no sábado. Já estava falando comigo. E no domingo, eu tive um dia maravilhoso de vendas, milagroso, que só por Deus mesmo, o que eu vendi aquele domingo. Domingo eu abro a loja de 9 a 1 hora da tarde.
E, gente, o que eu vendi daquelas 9 a 1 hora da tarde é milagre de Deus. É mais de um cliente vindo comprando R$500. Aí eu te pergunto, que Deus é esse que eu sirvo? Que Deus é esse que se preocupa com tudo? Com todos os detalhes? Que Deus é esse? Gente, Deus é maravilhoso e fiel. Todo domingo é o dia que eu tiro a parte do meu dízimo, né? Que eu tiro por semana. Eu já falei pra vocês em outros vídeos. Eu posso estar preocupada com o que for. Preocupada do jeito que for. Sem nem ter feito minhas contas ainda. Eu pego o valor do dízimo, já tiro, já coloco no lugar que eu sempre coloco ali toda semana. Já tiro e guardo. Independente de eu saber quanto que eu tenho de dinheiro, quanto que eu tenho que fazer de conta, não interessa. O dízimo eu tiro, que é o domingo, é o primeiro dia da semana, então a primeira coisa que eu faço antes de pagar tudo é tirar o meu dízimo ali da semana e guardar. Aí quando dá 4 semanas no mês, aí eu junto tudo para poder entregar o meu dízimo. Quando chegou na segunda-feira, 8 horas da noite, eu tinha pago todos os boletos. Que Deus é esse? Fiel, soberano, que provê. Por isso nós precisamos ter sempre comunhão com Deus, colocar nossos problemas para Deus, confiar nele. Nós precisamos confiar em Deus. Confiar e descansar e fazer a nossa parte. Tá bom, gente? Era isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Explicar para vocês que eu passei por muitas coisas nessas últimas semanas, por isso que eu não tinha gravado o vídeo. Mas hoje eu queria encorajar você a fazer um propósito com Deus pela sua vida, pelo seu casamento, pela sua família, pelo seu negócio. O problema é que você diz, Bianca, meu casamento tá legal, mas o meu negócio eu tô passando muita luta. Faz um propósito com Deus. Faz um propósito com Deus e pede para Ele falar com você. Gente, o Espírito Santo fala. Às vezes você tá orando, depois que você termina de orar, você tem um pensamento, só que é engraçado, quando o Espírito Santo fala comigo, não é na minha mente, é coisa engraçada, às vezes você acha que é coisa da sua cabeça. Eu sinto o Espírito Santo falar comigo aqui, é como se o meu ouvido estivesse no coração, ou como se a minha mente estivesse no coração, porque quando vem do Espírito Santo eu sinto que vem daqui, ó. Não tem como eu explicar pra vocês. Mas quando o Espírito Santo fala, ele fala assim, faz isso. Faz isso e faz aquilo. O Espírito Santo, ele é leve, ele é brando, e ele fala o que você tem que fazer. E aí você fica assim, eu vou fazer isso, vou ter que fazer isso, vou... Depois, quando você chega, você fala, não, eu realmente vou ter que fazer aquilo. Aí você entende que foi o Espírito Santo que falou. Ele já tinha falado pra você antes e você achou que era coisa da sua cabeça. Quando chega na hora mesmo que você vê, fala, não, realmente vou ter que fazer isso. O Espírito Santo já tinha te falado, filho, que você tinha que fazer. Ele já tinha te falado. Você que não escutou. Entendeu, gente? A gente precisa aprender a ouvir o Espírito Santo de Deus, porque ele dá orientações pra gente sobre o que a gente precisa fazer na nossa vida. Tá bom, gente? Eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida de alguma forma. Coloca pra mim aqui nos comentários sobre o que você está sofrendo, para que a gente esteja orando em nome de Jesus pela sua vida, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.